E quando você começa a tentar tratar tudo como se nada importasse, tipo, não importa seu pace, não importa a velocidade que você faz tal distância, não importa, tudo não importa, a pessoa simplesmente não importa nem fazer, sabe? Porque, infelizmente, uma atividade física, por exemplo, ela é divertida quando você está começando ela ali. Você tem uma empolgação inicial. Mas depois ela se torna muito entediante. Vou aproveitar que agora eu tenho de novo câmeras que eu consigo fazer isso aqui. E a gente vai voltar a ter os vídeos do carro. Eu dei uma volta gigantesca em setup para acabar quase do mesmo jeito. Porque o que eu gostava de fazer, o que era bom de fazer, eram esses vídeos aqui. Que eu consigo ter uma certa praticidade na hora de gravar. E editar é 2 palitos. Mas o assunto escolhido de hoje, ele é até mais complexo. Talvez eu faça um vídeo sentado no escritório sobre isso. Mas existe um pensamento que é importante, mas que ele causa algumas distorções. Ele vem causando algumas distorções, tá? E é legal dar uma ajustada nessa ideia para você não acabar se sabotando e sabotando outras pessoas, né? Sentei nesse óculos, ele tá meio torto, eu acho. Beleza, vamos lá. Quando eu comecei a criticar coaches na internet, lá nos primórdios da internet, muitas das coisas que eu atacava, que eram discursos de coach, eu fazia porque eles são discursos direcionados a um público geral, sem muito conhecimento e sem muito preparo para aquele tipo de ideia, e que isso acabava trazendo prejuízos para essas pessoas. Então, essa ideia do você tem que ser melhor que todo mundo, você tem que ser sempre o campeão, ser sempre o vencedor, tem que produzir mais, ter uma performance melhor, não sei o que, tudo isso, eu sempre critiquei bastante, né? Principalmente quando ele é um discurso genérico, assim. Você está falando isso para quem, né? Melhorar mais, produzir mais, por quê, para quê, para quem? Então essa sempre foi uma ideia que eu fui muito crítico. Mas como tudo que acontece na internet, a gente acaba vendo uma generalização disso e uma aplicação errada de alguns conceitos e princípios. Então, por exemplo, eu acho que se você pega um iniciante de musculação e começa a estabelecer objetivos e métricas que são irreais para eles, isso é ruim, porque provavelmente você vai desanimar essa pessoa que não vai atender aquelas métricas e objetivos, e ela vai acabar desanimando. E isso aqui é ponto comum, assim, a gente concorda tranquilamente. Mas o problema que acontece é quando você pega essa ideia e tenta aplicar isso para tudo e todos de forma indiscriminada. Então eu tenho visto isso acontecendo, principalmente conteúdo fitness. Tem alguns amigos que são da área fitness que eu vejo às vezes fazendo isso, e eu me incomodo de um jeito maluco, assim. Então, por exemplo, você tá ali fazendo conteúdo pro pessoal para incentivar a galera, sei lá, correr. Cara,
eu sei que quando você fala de iniciante, você não pode fazer ele focar num pace alto, né? Porque tem o outro lado que é a galera que fica, tipo, zoando quem tem pace baixo, sendo cuzão quem não tem um pace muito elevado, essas paradas assim, um pace baixo, né, que se fala. Beleza. Só que da mesma forma que a gente tem que olhar e apontar pro iniciante, pro pessoal que está começando assim, bicho, não entra nessa de comparar seu pace, porque você vai desanimar, porque essa outra pessoa treina há anos, há décadas, né? É uma pessoa que, putz, está em outra fase do jogo. E isso é importante. Você também não pode deixar de incentivar que o iniciante tenha uma preocupação mínima com algumas fases do treino, tá? Então, assim, o pace não importa quando a pessoa está criando o hábito, não importa quando a pessoa está criando o hábito. Mas a partir do momento que ela começou a treinar de verdade, ela se considera uma pessoa que treina a corrida de verdade, ela já tem a rotinazinha, já sai 3 vezes na semana para correr, já se preocupa com isso, já está preocupada ali querendo ir numa prova de rua e tal. Essa preocupação ela se torna válida porque o progresso ele é uma métrica de motivação, tá? E é muito difícil você desvincular essa métrica de motivação porque todo o resto do mundo fala dela. E não só isso, porque essa métrica está lá no seu relógio, no aplicativo que você segue. E é muito frustrante você treinar e não ver uma melhoria nessas métricas, tá? É muito frustrante. Então, essas métricas, elas são indicadores para quem quer ser, no caso do exemplo, um corredor, elas são um indicador de como está o treino. Você não tem como separar isso, sabe? Então, a pessoa que tem um pace e esse pace não tem um ajuste, mesmo que sutil, ao longo de um ano, ela, se o objetivo dela, e aí é questão de objetivo, e tem que saber isso, se o objetivo dela é correr, ela se identifica como uma pessoa que corre, que quer melhorar os números, que está treinando para isso, e ela está um tempão ali sem ver melhorias nisso, isso é um forte indicador de que ela precisa mexer no treino, na rotina, na alimentação, uma musculação. Isso é um indicador de que ela precisa fazer esses ajustes, tá? E quando você começa a tentar tratar tudo como se nada importasse, tipo, não importa seu pace, não importa a velocidade que você faz tal distância, não importa... Tudo não importa, a pessoa simplesmente não importa nem fazer, sabe? Porque, infelizmente, uma atividade física, por exemplo, ela é divertida quando você está começando ela ali. Você tem uma empolgação inicial. Mas depois ela se torna muito entediante. E essas métricas que a gente olha de performance, né, elas servem como um motivador. Elas são um motivador. Então, às vezes, você está achando que você está motivando a galera a não colocar muita pressão, a não se estressar, só ir lá e curtir e tal. Mas o que você está fazendo, na verdade, é tirando qualquer tipo de objetivo dessa pessoa, dizendo que não importa, e essa pessoa simplesmente perde o ânimo de prosseguir porque ela não tem por que fazer aquilo. E você pode falar, mas é por saúde, é porque gosta. E aí, de novo, gostar, isso muda muito rápido quando você passa a se entediar com aquilo. Tá? E a saúde, você tem 1000 formas de conquistar a saúde, e vamos ser muito sinceros, ela é um bom motivador geral, né? Você fazer atividade física porque você se importa com a saúde, mas ela não te mantém numa atividade física por muito tempo só pela saúde, sabe?
Então é igual uma crítica, e na época do parkour, que eu treinava parkour, a gente tinha crítica à ideia de graduação, né, de dar faixa, etc e tal. E eu sempre fui muito crítico com isso. Mas depois de um tempo olhando como as pessoas funcionavam nos treinos, como era baixa a adesão de longo prazo das pessoas que treinavam parkour, então às vezes o cara chegava, era muito bom, treinava ali um ano e meio, 2, muito bem, fazia várias coisas, e depois desaparecia. Porque ela sente que ela já cumpriu o seu ciclo ali e foi embora. E às vezes dava um tempão, ela voltava meio frustrada, porque parou, não sabe muito bem porque parou, quer voltar, mas aí todo mundo que treinava junto já tá num outro patamar, e aí a pessoa se arrepende de ter parado, mas também não consegue voltar para onde ela estava antes por causa dessa vergonha, do tipo, putz, vou voltar agora, todo mundo que eu treinava já tá bonzão e tal, e aí a pessoa desencana, sabe? Então, nas artes marciais, por exemplo, eu tô fazendo um caminho longão aqui, né? Já passei do mercado faz muito tempo, mas é para concluir esse assunto. Mas nas artes marciais, você tem a implementação do sistema de faixas feita lá pelo Jigoro Kano no Japão, que ele era do Ministério da Educação. Ele vinha desenvolvendo com o judô um sistema educacional e as faixas, elas serviam e servem muito como uma construção de um objetivo, né? Uma série de degraus ali que você vai subindo dentro da atividade, e aí você quer buscar, né? Eu vejo muito isso lá no jiu-jitsu, tem turmas de criança e tal, e o sensei acaba sempre comentando, tem mães que chegam lá e para comentar depois de uma graduação, e não é a graduação, o menino trocou de faixa, ele ganhou um grauzinho na faixa, é um esparadrapo em volta da faixa branca dele. E a mãe chega lá pro sensei e fala assim, cara, meu filho ficou mais feliz com um esparadrapozinho na faixa dele do que ele ficou ganhando um iPhone novo, do que ele ficou ganhando os presentes caros que a gente dá para ele. E por que isso acontece? Porque ele sabe que é uma conquista que ele batalhou por aquilo. É o resultado do trabalho dele. E para a criança é muito difícil ela ter esse sistema de ganhar e receber coisas baseado no próprio esforço, né? Porque na escola, apesar das notas e tal, isso não é algo visual e que coloca ela internamente dentro de um sistema hierárquico ali, sabe? Ela é diferente, sabe? E aí, no jiu-jitsu, o guri ganha um esparadrapozinho lá na faixa e ele tá feliz pra caraca. Isso não é só com crianças. Você vê adultos, cara com 30 anos, 35 anos, 40 anos, começa a treinar, chega lá, faixa branca, vai indo, aí ele ganha o primeiro grau dele, ele tá felizaço, sabe? Ele tá ali, pinto no lixo. E aí, às vezes, você quer parar de treinar, você tá sem ânimo, e aí você vai lá porque você quer graduar, porque você quer chegar no próximo estágio, porque você tem uma meta visual para você alcançar ali, tá? E aí é óbvio que a gente também não vai ficar falando que, tipo, se você é faixa branca, você é um verme, você não sabe nada, não sei o quê. Tem os cara babaca. Mas não é isso, sabe? É assim, pô, você tá no começo da jornada, você tem o primeiro passo, normalmente o primeiro grau você pega bem mais rápido e as coisas vão ficando mais demoradas, você vai aprendendo a importância de persistir, de se esforçar, de insistir. Então, essas coisas, esses objetivos que vão além do eu faço isso por saúde, eu faço isso porque eu gosto, etc., eles são importantes, eles mostram um progresso ali. E quando você está falando, no exemplo inicial que eu usei ali da corrida, melhorar o pace é isso, fazer um tempo mais rápido é isso, você
melhorar a sua rotina de treinos, aumentar a quantidade que você treina. Tudo isso faz parte de um processo de você continuar treinando, de motivação para continuar treinando. Porque a dedução lógica disso eu não preciso mais me esforçar, eu não preciso mais ir lá, né? E aí você para de fazer algo que você gosta e que você nem sabe muito bem porque parou. Porque depois que você para e fica desanimado ali, você fica triste porque você parou, sabe? Você quer voltar, você quer continuar e tal. Então existe uma distância muito grande entre você não usar essas métricas que são válidas e são importantes como métricas de vaidade. O erro é o métrica de vaidade, sabe? É você transformar aquilo no seu valor geral, assim. Mas não tem nada de errado, e aí provavelmente meu amigo que postou isso vai se identificar, e não é nenhum ataque pessoal a ele, não é nada disso, assim, eu gosto dele. Mas assim, não existe nenhum problema em você dizer que, de forma geral, se você faz 5 quilômetros em 35, 36 minutos, você é um iniciante. Não tem nada de errado nisso. Nada de errado nisso. Porque a primeira fase do iniciante não é nem fazer em 30 e poucos minutos, 40 minutos que seja. É terminar a corrida. É terminar aquela distância, conseguir. Então, quando a pessoa chega num estágio onde ela está fazendo 5 quilômetros em 30 e poucos minutos, e ela terminou a corrida, ela já está muito feliz porque ela está terminando. E aí ela começa a ter um outro objetivo, que é, putz, eu estou fazendo 36, agora eu quero fazer 32. Ah, legal, estou fazendo 32, agora eu quero fazer 28. E é importante buscar isso. É importante ter essa busca, porque você reorganiza o treino, você vê a necessidade de comer melhor, vê a necessidade de fazer uma série de mudanças que são importantes, de forma geral, para o progresso do treino, para a consistência do treino, e que você não pode eliminar isso. Porque senão a conclusão não serve para nada, já estou correndo, para que eu vou continuar, sabe? E aí você vai entrar num ciclo que por muito tempo, o meu ciclo no jiu-jitsu. Que assim, eu chego lá, finalizo uma galera me finaliza, eu tô ok, e aí eu desanimo e paro. Aí passa lá um ano sem treinar, aí eu volto lá tristaço, tipo, tem que voltar a treinar, né? Não sei o quê. E aí quando eu começo a pilhar e falar, não, eu vou, preciso pegar mais pesado, preciso treinar mais pra melhorar e tal, eu vou desanimando e caio nessa linha do tipo, não, eu vou lá porque eu gosto, eu vou lá porque me faz bem. E tudo isso não deixa de ser verdadeiro quando você começa a olhar e fala assim, não, mas eu também preciso melhorar. Eu também preciso, se eu faço agora 3 rolas, né, que são as lutas do jiu-jitsu, rolas que a gente fala. 3 rolas de 5 minutos, eu quero fazer 5 rolas de 5 minutos. Né? Eu quero fazer, sei lá, 4 de 6 minutos. Né? Eu quero melhorar a minha capacidade cardiorrespiratória. Porque no final, assim como na corrida, como no treino, como não sei o quê, são indicadores de progresso, sabe? E a base do exercício físico é sobrecarga progressiva. É você progressivamente aumentar o que você é capaz para que você exija do corpo, o corpo se adapte e você melhore, sabe? E aí não dá pra gente entrar nessa de que, não, mas pra quê? Mas pra quê? Mas pra quê? Mas pra quê? Você não precisa ser melhor, você não precisa ser mais rápido, você não precisa ser mais forte. Você precisa, cara. Você precisa. Por quê? Porque faz parte da busca do seu objetivo. Mas eu só quero correr porque eu gosto. Mas se você quer correr porque você gosta e você quer continuar correndo, inevitavelmente você vai ter que olhar para essas métricas, porque elas são objetivos que vão te manter correndo, porque senão você vai desanimar. Porque senão você vai chegar lá e não vai conseguir se manter ali naquela atividade, sabe? Isso faz parte do jogo ali. É igual nota da escola.
pô, você tirar notas mais altas no ensino médio, você tirar 10 em tudo no ensino médio, não faz de você obrigatoriamente uma pessoa melhor, uma pessoa mais inteligente, uma pessoa... Nada disso. Você pode ser uma pessoa muito inteligente tirando 6. Só que se você é uma pessoa que não estuda, tira 6, 7, 8, passa de ano, e você não se sente desafiado para estudar mais e tirar 10, não sei o quê, você não vai aprender a estudar, sabe? Que esse é um dos problemas que eu tive, que eu nunca precisei estudar na escola, nunca precisei estudar para nada, e eu sempre passei de ano. Aí o que você faz? Você não estuda, você não aprende a estudar, sabe? Aí se você não se preocupa, no caso da corrida, com melhorar seu pace, melhorar a velocidade que você faz uma distância, melhorar seu tempo geral e tal, você não vai se desafiar para treinar mais. E você, infelizmente, você vai perder um monte de coisas que são parte importantíssima de você fazer qualquer atividade física, que é sobrecarga progressiva, que é o aumento progressivo do esforço, do gasto. E aí, se você está falando de saúde, etc., também é importante, porque os ganhos cardiovasculares, os ganhos na musculação, tudo isso, eles também vão ser dependentes da sobrecarga progressiva. Eles também vão depender disso. Então eu sei que a gente não pode ser babaca de diminuir as pessoas pelos números delas, etc., mas a gente tem que tomar muito cuidado para não entrar num estado meio de quase nihilista, de que nada importa, nada faz sentido, sabe? Que é a mesma ideia que a galera acaba entrando, tipo, a vida não importa, a vida é sofrimento, nada vale a pena, Deus não existe, né? E aí você chega à conclusão, e eu infelizmente eu tenho que receber umas perguntas dessas na minha caixinha às vezes, de que não vale a pena viver de forma geral, sacou? E aí você induz uma depressão com fortíssimos pensamentos, né, ruins aí, fatais, vamos colocar assim, saca? Então, essa é uma ladeira muito perigosa para a gente descer, porque se a gente normaliza de que nada faz sentido, infelizmente você não encontra mais motivo para seguir. Eu treinava com muito mais vontade, com muito mais afinco, quando eu tinha a visão de pô, eu quero ser mais forte, eu quero ser mais rápido, eu quero fazer aquilo. E não é eu quero ser melhor que o outro. E é isso que precisa entender. Eu preciso gradualmente sentir que eu estou melhorando para que eu consiga progredir, continue a progredir, né? Continue a fazer e sentir vontade de fazer aquilo que eu estou fazendo. Porque senão as coisas perdem sentido. Imagina um jogo de videogame, tá? Que você só joga a mesma fase. O jogo só tem a mesma fase. Tá? Então, você pega sei lá, Super Mario. Aí tem a primeira fase lá do Super Mario, onde você vai, pega um cogumelo, pega uma florzinha, atira nas tartaruguinhas, as tartaruguinhas morrem, você tem ali uns tubos, você entra no tubo, você descobriu todas as passagens secretas, você descobriu tudo, você chegou lá e pegou 30, que é o valor máximo, 30 ou 50, sei lá, acho que é 30, o valor máximo da barrinha lá de passagem. Muito legal. Agora você está jogando esse jogo faz uma semana e ele só tem uma fase. Agora você está jogando esse jogo há 5 anos e ele só tem uma fase. Você não tem mais para onde ir. Eventualmente você vai parar de jogar esse jogo, sabe? E isso acontecia muito no parkour. Porque a gente tinha umas métricas de treino, umas coisas assim, e aí era, sei lá, subir o muro 100 vezes, fazer 100 saltos de precisão, fazer 100 rolamentos, não sei o que e tal. E aí um dia o Bruno Peixoto, grande racha-cuca, sinto muito saudade dele, ele me ligou assim e falou, pô Betão, a gente tá treinando forte aqui em Belo Horizonte, muito, muito legal tudo, a gente treina com repetição, faz bastante repetição, treina bastante força e tal,
Mas e agora, cara? Pra onde é que a gente vai? Porque eu chego lá na praça, pô, sem salto de precisão, sem salto de precisão. Pô, cheguei lá no muro, porra, sem subidas de muro, sem subidas de muro. Amanhã, cheguei lá sem salto de precisão, sem subidas de muro, sem não sei o quê. Dá 6 meses, 8 meses, você não aguenta mais fazer aquilo. E não porque está mais cansativo, ou até às vezes menos cansativo. Porque você começa a botar mais intensidade, não sei o quê, mas você está ali preso fazendo a mesma coisa, no mesmo jeito, no mesmo lugar, sabe? E aí, o que motivava, e até eu vou perguntar pro Jean, que eu acho que ele é o mais próximo na cena do parkour ainda, eu acho que eu vou perguntar para ele, mas naquela época, o que motivava a maioria das pessoas a continuar treinando eram as viagens. Porque a gente treinava, aí dava, sei lá, 2, 3 meses, a gente ia para São Paulo, saía de Brasília e ia para São Paulo. Aí tinha um monte de obstáculo novo, diferente. Aí a gente fazia um monte de coisa e experimentava sensações novas em lugares diferentes. E a gente se sentia que estava preparado para fazer aquelas coisas em lugares que a gente nunca foi. E isso era muito legal. A gente sentia que, putz, mesmo treinando lá nos mesmos lugares, fazendo repetição, a gente chega nesse outro lugar, a gente vê que tá fazendo efeito, que tá tendo diferença. Aí a gente voltava para Brasília e treinava ainda mais pilhado. Então a gente sempre viajava para tudo que é lugar, assim, teve encontro em tudo que é lugar do Brasil, e todo mundo no parkour ia para esses encontros e se esforçava para ir, porque era quase como se, como não tinha competição, assim, era onde a gente se encontrava para ver, tipo, putz, vamos ver se o meu treino tá funcionando, vamos ver como é que tá todo mundo, o que a galera tá fazendo diferente. Aí alguém fazia uma parada muito diferente, a gente, putz, preciso treinar aquilo, preciso fazer igual. E era nessa que a gente progredia e que a cultura persistia, assim, sabe? Então, quando você limita essas variações e essas métricas, você acaba matando na raiz o ânimo. E no parkour não foi diferente. Quando acabou a febre zona do parkour, as pessoas acabaram parando de treinar, sabe? Até 2012, 13 ali, era muita gente treinando. Agora, bicho, você mal vê os grupos, você mal vê vídeo de grupo, você vê a galera na gringa. E aí, normalmente, quem continuou treinando é quem fez disso uma profissão. Quem dá aula, quem tem academia, quem fez disso, né? Tem gente que está trabalhando com arte, com filme, com não sei o quê. É a galera que acabou fazendo disso uma profissão. Porque aí muda, né, o foco do treino ali, porque você está treinando para manter, para explicar, para ensinar, você está vendo o progresso dos alunos, aí é uma outra história. Mas, infelizmente, a gente não pode tratar as coisas assim, com essa indiferença, tá? E aí, de novo, faz sentido você não querer transformar essas coisas em métricas de vaidade, tá? Que é a métrica pela métrica. Mas é a métrica como objetivo, como passo a passo de progresso e tudo mais. Então, assim, tenham muito cuidado com isso, tá? E no final, o que eu queria mais agora ressaltar é que você faz esse tipo de coisa e no final, quem tá ali treinando e quem tá conseguindo algum resultado começa a ficar com vergonha de ter orgulho dos próprios resultados. E esse, para mim, é um dos efeitos colaterais mais nocivos que tem, sabe? Porque a pessoa foi lá, tá treinando legal, tá fazendo bonitinho, não é ninguém babaca, não tá diminuindo ninguém. Aí a pessoa vai lá e posta, tipo, o reloginho lá com pace baixo, ela, caraca, finalmente, depois de tanto tempo consegui bater esse pace que era a minha meta e tal. Aí fica todo mundo, mas pra quê? Pace não importa, pace não serve pra nada, pace não sei o quê, né? E aí a pessoa começa a se sentir culpada por estar feliz com as próprias conquistas, saca? E isso é uma sacanagem, assim, isso é uma sacanagem. Se você é atleta, se você é amador, se você tá treinando um esporte, bicho, você ter orgulho das coisas que você faz, inclusive do shape, tá ligado? O maluco tá lá treinando pra caraca, faz dietinha, não sei o que e tal, aí posta
É uma foto sem camisa lá, trincadão, rasgada, e fala, pô, fica aí querendo biscoito, não sei o que, e tal, tal, tal. Né? Tipo, pô, é o resultado do trabalho do cara, sabe? Deixa a pessoa ser feliz com o negócio dele. Aprendam a contextualizar as dificuldades e saber fazer as observações do tipo, pô, se tu é iniciante, não precisa entrar nessa neura agora. Se você começou a correr agora, se preocupe em terminar a corrida, sabe? É igual eu falo no... O pessoal me pergunta do treino. Cara, na primeiro ano de quem está começando a fazer atividade física, você está preocupado em continuar fazendo isso, sabe? Você não vai querer ser o mais forte, aumentar o peso e tal, não sei o quê. Mas a partir do momento onde isso já se normalizou, você vai criar essas metas de tipo, pô, vou aumentar o meu peso aqui, pô, eu vou tentar ir mais vezes, vou tentar, pô, aumentar o tamanho do meu braço, vou tentar, sabe? Porque isso faz parte da ideia de continuar indo. E todo treinamento, e quando você fala de periodização de treinamento, ele também é focado em alguns desses objetivos. Então você vai ter momento onde você vai focar em hipertrofia, que você vai ignorar um pouco peso total, peso máximo, e vai focar ali em repetições, em séries, você vai ver ali teu músculo crescer, você vai ver uma série de, de progressos específicos ali, que pô, neste momento é importante fazer minha musculatura crescer aqui. Aí depois você vai entrar num ciclo que é um ciclo de treino de força, que você quer aumentar a sua força. E aí é importante você focar no quantidade de peso que você levanta, na quantidade de peso máximo, sabe? E isso ser importante, isso ser uma métrica importante, tá ligado? E depois você vai entrar numa métrica cardiovascular ali, onde você não vai estar levantando nem tanto peso, nem tão focado na hipertrofia, mas vai estar trabalhando coração, porque também é importante você ter esse progresso cardiovascular aí para conseguir todos os outros progressos. E aí você vai entrar e vai fazer começar a focar em correr mais rápido, reduzir um tempo aqui, fazer algumas coisas ali. Então, o próprio ciclo de treinamento, quando ele é organizado por um profissional, ele considera esses períodos tanto de estabilização da musculatura, do corpo e tal, quanto de motivação, para você continuar fazendo uma coisa. Porque se você for fazer a mesma coisa o tempo todo, o mesmo treino todo dia, ninguém faz mais nada, tá ligado? Ninguém faz mais nada. Então, o papo é esse. Sejam mais conscientes do ponto de vista que vocês, tudo bem não querer aumentar a pressão psicológica, reduzir, diminuir quem está começando, quem pô, não tem números expressivos assim, mas tomem cuidado também em não transformar isso numa ideia de que nada faz sentido, porque no final faz e é importante. Exatamente para existir essa motivação de continuar fazendo ali o que a pessoa quer fazer, no final das contas. Porque não é só querer fazer, sabe? Eu queria muito que fosse, tipo, nossa, eu adoro jiu-jitsu. E teoricamente eu adoro jiu-jitsu, eu deveria querer ir todo dia. Só que sair de casa para ir pro jiu-jitsu é um martírio para mim, é um martírio, sabe? Por quê? Porque falta um monte de outras coisas para me motivar ali. E que eu sei que eu preciso atrapalhar, e não sei o que e tal, um outro papo. Mas não é só gostar, não é só achar legal a atividade, não é só. Porque às vezes tu tá ali pilhado, você passa o dia todo no trabalho pilhado, querendo treinar. Aí dá a hora do treino, você não tá pilhado mais. Você tá cansado, o dia já aconteceu, você pensa 1000 vezes antes de ir. E aí, se nada faz sentido, se tudo bem, tudo ok e tal, você vai deixando pra frente. E desculpa, não é assim que funciona. Você tem que ter alguns pontos de motivação artificiais para que você consiga alcançar aquilo que você mesmo quer, sabe? E se você tira isso, se você vai falando para as pessoas que estão chegando agora que isso não importa, você mata a motivação delas, porque elas param de dar importância que essas coisas têm, porque elas são importantes, elas existem por algum motivo. E
E aí você mata a motivação delas também. Aí você vai ver que as pessoas nada importa, sacou? Então, quase 40 minutos de vídeo aí, 35 minutos de vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curte, compartilha, se inscreve. Um grande abraço e valeu!